O nosso vídeo de hoje é para falarmos sobre avaliação em aprendizagem e a importância de entendermos a diferenciação para o diagnóstico de TDL e dislexia. Então vamos começar falando sobre compreensão leitora. Sabemos que para compreender o material lido, precisamos de uma boa decodificação, ou seja, boa velocidade, boa fluência de leitura, boa acurácia, associada à compreensão da linguagem oral. Então, para compreendermos o material lido, além dessa boa decodificação, temos que ter um bom desenvolvimento dos subsistemas de linguagem. Temos que ter um bom vocabulário, uma boa profundidade de vocabulário, sabermos usar esse vocabulário, pois 80% do material lido é compreendido a partir desse vocabulário. Também precisamos saber utilizar aí as conjunções, os pronomes, compreender esses pronomes, para aí sim realizarmos uma boa compreensão do material lido. É aí que entra a questão da avaliação e do diagnóstico diferencial. Também sabemos que tanto o TDL quanto a dislexia apresenta como base, de desenvolvimento a linguagem, por isso é bastante difícil a diferenciação nesse diagnóstico. Mas aqui vamos explicar um passo a passo de avaliação para que vocês comecem aí a identificar essas diferenças nos escolares que vocês recebem. Para a compreensão leitora, então, a gente precisa de uma boa decodificação, que é uma boa relação letra-som, associação fonema-grafema, e uma automatização dessa decodificação. A partir do momento que o escolar apresenta uma automatização dessa decodificação, a leitura vai se tornando cada vez mais fluente, com uma boa velocidade e acurácia, e a compreensão começa a ser cada vez melhor em função dessa fluência. Também sabemos que para a compreensão do material lido, a gente precisa então de uma boa compreensão de linguagem, ou seja, precisamos de habilidades que se relacionam com a extração do significado do material lido, seja de leitura de palavras, de leitura de frases ou de leitura de textos. Também a compreensão de linguagem demanda de um bom vocabulário e outros componentes linguísticos, que são dos subsistemas que já falamos anteriormente. É aqui então, mais uma vez repito, que entra o nosso diagnóstico diferencial. Eu preciso então compreender qual é a base do meu escolar, qual é a base da dificuldade do meu escolar, para daí sim pensar na melhor hipótese diagnóstica. E aí surge a dúvida, TDL ou dislexia? Pois sabemos que ambos são transtornos do neurodesenvolvimento, por isso fica mais difícil diferenciar essa questão durante a avaliação. Também sabemos que por ser um transtorno do neurodesenvolvimento, os sinais aparecem ao longo do desenvolvimento da criança. E aí precisamos entender se são sinais dos subsistemas de linguagem ou se são sinais relacionados ao processamento fonológico. Tanto no TDL quanto na dislexia, nós podemos verificar em escolares da educação infantil, por exemplo, alterações na fala, alterações de comunicação oral, porém a gente precisa diferenciar o motivo dessas alterações, pois ambos têm base em linguagem, por isso que fica aí muito parecido um diagnóstico ou outro durante o desenvolvimento. E agora, então, o que fazermos? Vamos lá! Para a gente diferenciar essas hipóteses diagnósticas durante o nosso processo de avaliação, precisamos ter em mente, primeiro, o que vamos avaliar. Começamos com uma boa anamnese e nessa anamnese precisamos levantar todos os dados que o escolar apresenta do seu desenvolvimento de linguagem, desde o nascimento até a idade que ele está no consultório. Por quê? Esta anamnese e esta conversa com os familiares que traz esses dados serão muito importantes na diferenciação das hipóteses diagnósticas, principalmente quando recebemos escolares mais velhos,
pois eles já têm um bom repertório aí de vocabulário linguístico e aí a gente precisa diferenciar o que realmente aconteceu na base desse desenvolvimento. E é na anamnese que nós teremos esses dados. A partir daí, nós temos que pensar quais os protocolos que nós vamos utilizar. Esses protocolos, eles precisam avaliar a fonologia, então eu preciso saber como está o desenvolvimento de fala dessa criança ou desse adolescente que nós recebemos. Eu preciso de protocolos que avaliem o vocabulário, tanto na questão de nomeação, então eu preciso saber quanto, em dados normatizados, esse escolar apresenta de vocabulário e como ele faz o uso desse vocabulário, ou seja, a profundidade desse vocabulário. Se ele tem os significados, se ele sabe o uso daquela palavra, enfim, no vocabulário eu sempre avalio. Na avaliação de vocabulário eu sempre coloco a quantidade de vocabulário, como está esse vocabulário e como ele faz o uso desse vocabulário. Para aí sim eu conseguir dados mais quantitativos e até qualitativos com relação a essa questão. Eu preciso também de protocolos que avaliem a compreensão da linguagem oral. Então, tem alguns testes que fazem esse tipo de avaliação. Para aí eu começar a fazer uma diferenciação, se a base está na questão de linguagem, de compreensão, de uso dessa linguagem ou de outras habilidades. Também preciso de protocolos que avaliem as habilidades cognitivo-linguísticas, que são as habilidades metafonológicas, o processamento auditivo, o processamento visual, a memória operacional e a nomeação automática rápida. Para isso, nós temos bons protocolos de rastreio que nos ajudam a verificar essas habilidades. Também preciso de protocolos que avaliem a leitura, tanto no sentido de decodificação, quanto no sentido de velocidade e compreensão do material lido. Para isso, temos vários protocolos que nos dão esses resultados. E também a gente precisa avaliar a escrita, para avaliarmos a parte ortográfica e também a produção textual, quando os escolares já têm aí uma idade que realizem uma boa produção para conseguirmos associar esses dados dessa produção. Coesão, coerência, então é toda aquela história, começo, meio e fim, quantidade de vocabulário, profundidade de vocabulário, tudo isso eu consigo fazer numa produção textual, que é uma análise qualitativa que vai complementar os dados de todos os testes quantitativos que eu tenho de avaliação escrita, tá bom? E aí a gente começa então a montar esse quebra-cabeça e desenvolver o perfil desse escolar que estamos avaliando e pensarmos, será que é TDL ou será que é dislexia? Para o TDL, nós temos que saber tudo que envolve essas alterações. São alterações de linguagem persistente, ou seja, mesmo que esse escolar tenha passado por intervenção no período de educação infantil, sabemos que quando eles passam por essa intervenção, eles vão apresentar menos dificuldades, porque essa intervenção aconteceu desde o início de identificação de alterações de linguagem. Porém, sabemos que dificuldades de linguagem, elas são persistentes quando o escolar apresenta o TDL. Então, não vai ter um bom desenvolvimento nas questões que envolvem a compreensão da linguagem, por exemplo, de acordo com o esperado com aquela faixa etária. Então, aí a gente já liga um sinalzinho de alerta. Outra questão que envolve o TDL são os subsistemas de linguagem. Por isso que na avaliação eu coloco todos os protocolos que me dão dados quantitativos e qualitativos a respeito dos subsistemas, que são fonologia, morfossintática, semântica e pragmática, tá bom? E aí eu vou também avaliar e pensar sobre a compreensão desse escolar em nível linguístico. Ele compreende ordens? Ele compreende a minha fala? Ele compreende questões colocadas em provas, por exemplo, que apresentam aí interpretação textual de maneira verbal? Tudo que envolve o nível linguístico desse escolar, eu vou relacionar com o TDL.
Já para a dislexia, o que eu posso pensar aí de diferencial para o meu diagnóstico? O disléxico apresenta um transtorno específico de leitura e sabemos que a base desse transtorno, apesar de ser linguagem, está relacionada ao processamento fonológico. E devido a essa dificuldade em processamento fonológico, eu apresento uma dificuldade na minha decodificação, o que vai ocasionar uma baixa velocidade e fluência leitora. Devido a essa baixa velocidade e fluência leitora, eu posso apresentar uma dificuldade de compreensão. Vocês conseguem perceber que são parecidos, mas que a gente consegue aí diferenciar uma hipótese da outra? E aí sim, eu fechando esse perfil cognitivo desse escolar, eu vou imaginar dentro desse quebra-cabeça para qual vertente está acontecendo as dificuldades. Se é base de linguagem na questão linguística ou se é base de linguagem na questão decodificação, na questão processamento fonológico. E aí sim eu consigo esse diagnóstico diferencial. Se você gostou desse vídeo ou tem alguma dúvida, deixe pra gente nos comentários. Também podem colocar sobre sugestões de outros temas para que possamos realizar os conteúdos para vocês. Não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para que possa receber as notificações dos nossos próximos conteúdos. Nos vemos no próximo vídeo.